Boa noite, galera tricolor, torcedor de outros clubes, voltando aqui, né? Depois de quase umas 2 semanas sem fazer vídeo, eu me lembro que eu tinha falado que eu ia me recusar de fazer vídeo no jogo que teve o São Paulo e Juventude. Ontem não deu para fazer porque eu estava de serviço, mas eu vi o quanto a catástrofe que teve, mais uma catástrofe, mais um vexame, né, que repercutiu em muito, com muitos torcedores indignados com razão, né? E a gente sabe muito bem dos culpados que tem, né? Claro que no jogo ali teve sim tanto jogadores quanto o Crespo teve assim a sua parcela de culpa, mas a gente sabe que dos 990 dos problemas que São Paulo tá passado já não é de hoje, não é só isso, e sim também tem a diretoria. E hoje teve a coletiva do blogueirinho, né, do Caos Ares, né, como dizia o Rony, o Caos Ares, né, que ele sabia muito bem que se ele não falasse, ia ficar muito feio para ele, ia ficar bastante feio para ele, né? E falou aquelas mesmas papagaiadas que, né, da gestão dele, que vai fazer assim, assado, mesclado, parte de CEO, parte daquilo, né? E eu acredito que ele não comentou a respeito da palhaçada que ele falou lá quando ele fez aquela peça de gestão, né? Quando teve aquela entrevista falando que a gestão dele é boa e que não se pode criticar porque tem que esperar o produto final, né? No caso, o último ano dele, né? Mas a gente sabe que ele não ia ser idiota de falar que a gestão dele foi uma porcaria. Não, ele não ia fazer isso. A gente sabe que qualquer um de politicagem não ia fazer isso, né? E tipo, o que serviu ali? A coletiva dele, ele só foi lá porque ele sabia que ia ficar feio pra ele se ele não fosse, né? Sabia. Falou lá da coisa do gramado, blá blá blá, dessas coisas assim, tudo. É. Sabe, gente, é umas coisas assim que não. Sabe, ver o que ele falar, quem é que vai acreditar? Ninguém mais acredita nas mentiras dele, ninguém mais acredita, né? Aí também ontem teve a coletiva do Rui de Costa, né? O Rui contrata de Costa, né? Pra não falar uma outra palavra dele, né? É outro que também falou muita merda ali, né? Quando teve o desabafo lá do Luiz Gustavo, né? Pela primeira vez um jogador falou ali que não todo mundo é culpado, tem ali culpado, vi que ele tava indignado, né? E aí os caras não teve o que fazer, né? Aí o contrata de Costa falou lá que não, né? É uma coisa de vergonha, que todo mundo tá indignado. Ah, será que tá? Um cara que mal aparecia nesses últimos tempos, aí ele começou a aparecer mais porque o Boca de Farofa foi deixado de lado. Aliás, Boca de Farofa é esse que parece que pediu demissão, né? Porque ele viu que ele não ia mais ter o trono de Targaryen lá, né? Porque o Casares não vai deixar pra ele, né? Bem provável pro tal lá do Carlos Magno, que eu nem sei quem é. Seria esse o cara que... Ah, não. Se for ele, né? Parece que o cara que ele tá articulando que quer colocar na vice-presidência que é santista, né? É, tem essas histórias aí, né? A gente sabe disso. E aí o Boca de Farofa pediu demissão, ah, beleza, um a menos, mas os outros lá? Mas a gente sabe que tanto o blogueirinho quanto os outros não vai largar o osso. A gente sabe disso, né? A gente sabe muito bem, né? E São Paulo passando por isso, gente, é uma coisa que pro ano que vem parece que para todo mundo é sem perspectiva enquanto tiver essa diretoria. E aí o blogueirinho mais preocupado em fazer a campanha dele pro ano que vem, né, para deixar um dos amiguinhos dele, né? Então eu acredito que se for para ter um fio de esperança, que talvez alguém esteja articulando lá para 2032 tentar alguma coisa, mas chegar até 2032 muita coisa pode acontecer. E pro ano que vem a preocupação é muito maior.
não só no Brasileiro, mas sim de a gente ser rebaixado no Paulista. Então, tipo, aquelas perspectivas que antes o torcedor tinha de os 45 pontos no Brasileiro, esquece. Com essa gestão aí não dá, porque eles não vão contratar. E aí a gente sabe, né, que tem jogadores ruins lá que eles não vão mandar embora. Alguém espera que o Sabino vai ser mandado embora? Não. Alguém espera que eles vão contratar um goleiro? Também não. Não. Então, pro ano que vem as chances de serem tenebrosas é muito maior, né? Ainda mais com o calendário de porcaria que a CBF fez, que já era uma porcaria, ficou mais porcaria ainda, misturando os estaduais junto com o brasileiro, meu Deus do céu. Gente, não tem muito o que fazer. E aí eu vou falar um dos pontos aqui, né? Teve a coletiva do Crespo também, né? Que, assim, a gente sabe muito bem que quando o Crespo veio, eu sabia que ele não era o salvador da pátria. E a gente sabe que ele é um técnico mediano e, assim, não ia pra deixar muito, né? E aí o que houve que simplesmente, qual é as velhas desculpas de sempre? O departamento médico. Eu ouvi até de gente do YouTube torcedor, né? Aliás, gente que nunca vi criticar o Casares porque é amigo dele, né? Eu até tô parando de ver o vídeo dessa pessoa por conta disso, né? Que essa pessoa até falou que, não vou criticar tanto o técnico anterior, que era o covarde, né? Que tava lá. Aliás, as Ubeldetes estão tão felizes, né? As Ubeldetes estão felizes que... E aí, ó? Problema é do Bedi, aí, ó. Tudo isso que agora o cara virou um craque, agora o cara virou um Guardiola. E a gente já viu esse filme antes com o Diniz e com outros, né? A gente já viu. Aí eu quero ver depois qual vai ser a desculpa, né? Pensando que aí, ó, só foi mandar Guardiola. Como o Barão falou, torcedor que só teve isso e não vê o... Mas voltando pro Crespo, tem a coisa do DM, né? Que ele tanto fala. Que a gente sabe que isso é um problema, é um problema. Só que aí é que tá. O cara que pode acontecer, campeonato que for, a guerra do Vietnã, a guerra do Golfo, a guerra dos hambúrgueres, e ele vive insistindo com 3 zagueiros. Eu nunca vi o Crespo fazer uma alternativa diferente. Ganhando ou perdendo, ele continua com 3 zagueiros. Então não adianta nada ele falar, por causa do DM isso e isso, e ele continuar com a mesma jogada dele. Não adianta. E o cara tá morrendo nisso. Não sei se o cara vai pedir demissão, não vai. Que uma notícia fala que é, outra notícia fala que não é. Que uma coisa que eu te falo, eu não falo nem tanto só dessa derrota, mas pra derrota do Corinthians e um pouco do Palmeiras também, sabe, eu não vejo de ele ficar, mas também a gente não tem quem contratar. A gente não tem. Não temos, né? E com essa diretoria aí vai esperar o quê? Mas que o cara é culpado sim de não mudar, não fazer as alternativas, de simplesmente ficar insistindo com jogadores que continuam errando, ele tem parcela de culpa sim. Todo mundo ali é culpado, todo mundo ali. Do desenho do jogo teve ele, os jogadores, e a gente sabe que dos problemas maiores é da diretoria, do fato do DM, do porquê que tá assim o DM. Vocês se lembram lá do começo dos anos do Casares lá, da reinvitalização do departamento médico, do marketing que ele fez lá, que ele pediu ajuda do Dr. Turíbio, que o Dr. Turíbio ia ser o responsável para mudar toda a questão e não ia precisar pagar nada? E alguém se lembra o que aconteceu da palhaçada que fizeram com o Dr. Turíbio? Que eu sempre falo nos meus vídeos aqui, que o Dr. Turíbio deu... Eu vi lá na live lá, quando ele falou lá no canal do Rony, do São Paulo Raiz. E aí, vocês se lembram disso? Do porquê que o DM tá assim? Cadê a revitalização que vocês iam fazer? Mas se lembra ali da sacanagem que fizeram com o Dr. Turíbio? Porque eu lembro. Bochechinha Vermelha, Azul Beldetes, Dinizetes, não vão lembrar, mas eu lembro. Como muito torcedor lembra. E aí? Que aquela paticada da coisa do cara não resolve de nada, né?
Não resolve de nada. Enquanto tiver essa, não resolve de nada, né? Vai resolver alguma coisa? Será que eles vão tirar os conselheiros vitalícios, aquela conselheira vitalícia que torce pro Santos, aquela pro Palmeiras, eles vão tirar? Eles vão colocar o estatuto na situação normal? A oposição e o Conselho Deliberativo tá fazendo alguma coisa sobre isso? Eu não vou nem falar de torcida organizada, que é aquilo que o Barão falou. Torcedor mesmo é a gente que tá cobrando ali, que tá protestando. É a gente que tá indignado. E independente dos protestos que tem tanto fora do Morumbi quanto dentro do Morumbi, o blogueirinho, ele quer fazer de tudo para não ver. Ele quer, porque ele sabe de toda a merda que ele fez, conseguindo ser pior do que o Leco. Olha só que coisa, ele sabe. Ele sabe, então não adianta. E a gente sabe muito bem que se fosse outros tempos ele não ia fazer essa coletiva. Ele só fez para não ficar feio para ele. Mas é as mesmas mentiras atrás de mentiras. É o mesmo rolando lerismo, sempre. E aí? E tem gente que gosta do cara, né? Tem gente que gosta. Tem gente aí que, tipo, que coloca a desculpa que não foi culpa do Crespo e do Zobeldia de São Paulo tá nessa situação por causa do departamento médico. E não critica ele porque é amigo dele. E aí? Vou falar o que disso? Aí eu falo, então quer dizer que de o cara insistir com 3 zagueiros, ficar colocando jogadores que sempre erra, como o Pablo Maia, que não tá errando, já não é de hoje, como o Sabino, que é ele que escala os caras. E o cara não tem culpado não, a culpa é minha. E aí também tem aquela galera que acha que a solução é SAF. Que nada contra. Respeito a opinião de quem acha isso. Mas se for ver pelo lado financeiro, SAF por SAF, eu tô numa situação financeira bem difícil. Então eu também vou virar SAF. Né? Porque hoje é bonito. Ah, tá precisando de dinheiro? Vamos virar SAF. Tá bonito isso. Independente do modelo de SAF. Que, na minha opinião, não é a solução. E mesmo que fosse esse o caso, com esses vagabundos que estão lá que prejudicam só, tu acha que eles vão querer largar o osso pra isso? Vocês acham que eles vão querer deixar o trono de Targaryen pra isso? Não. Duvido muito. A gente sabe que a solução seria todos eles serem banidos, exterminados dali. E colocar gente competente e gente que, acima de tudo, que não fique com o ego em cima, que tenha amor a esse clube aqui. Né? Que não só eu, como muita gente passa nervoso, porque a gente teve momentos bons de acompanhando São Paulo. São Paulo já foi uma válvula de escape de mim, de muita gente. O São Paulo faz me lembrar dos meus familiares. Tô com a minha tia agora aqui mesmo, ela torcendo pro Santos, que ela tá numa situação difícil, internada, né? Por questões de saúde. Ela sempre via eu assistindo, né? E ela sabe muito bem que, tipo, do que é que os dirigentes fazem com esse clube. São Paulo faz lembrar do meu vô também, que era corintiano, mas mesmo assim ele esteve comigo lá vendo a final quando o São Paulo foi campeão da Libertadores. Por causa que um ano antes eu tinha perdido a minha avó. Minha avó, que mesmo não sendo torcedora, ela sempre comprava o jornal, né? Que ela sempre lia as notícias do jornal e tudo que era de esporte em relação ao São Paulo, ela deixava ali pra mim assistir. E outros amigos que já foram, né? Muita gente boa, assim, muita gente também de torcedor de São Paulo. Um exemplo disso, o Anselmo Mesquita lá do Manicômio, que sempre fazia live também lá no Rony lá. Era um cara também que era muito São Paulino também. Que infelizmente eu não tive a chance de conhecer, mas falava que era um cara também que cobrava. Era um cara que ia na jugular também. Aí veio outras pessoas indignadas. Canal do Gugu São Paulino ali, ele chorando, né? O Rony indignado, o pessoal do Manicômio também, Barolo, todo mundo está, todo mundo, não há o que dizer, né?
de mais um vexame. Mas tem gente que acha que não é vexame. E lembrando que a gente não teve só esse contra o Fluminense. A gente teve a eliminação da Copa do Brasil com um Atlético que estava em frangalho, que o São Paulo ressuscitou o Atlético. Teve a eliminação do Paulista. Teve a eliminação da Libertadores. E as derrotas no Clássico, né? E no segundo turno o São Paulo não ganhou Clássico. E tem gente que acha que não é vexame perder da maneira que perdeu pro Curica, pro Palmeiras, pro Santos. Tem gente que acha que não. Né? E eu tava conversando também com o pessoal dos grupos, assim, o quanto que é lamentável ver os dirigentes, o que é que eles fazem com as instituições, né? Tava falando com o rapaz, o Breno, aliás, Breno, um abraço, torcedor do esporte, né? Que ele também, imagine se a gente, torcedor São Paulo, passa uma tristeza, imagine ele. Que ele me mandou uma foto lá do presidente do esporte lá que saiu, né? E o cara chegando, fizeram lá entrevista falando das dívidas lá que o esporte ficou. Ele falou, não, as dívidas não é minha, as dívidas é do clube. Então assim, o cara que faz as dívidas e deixa as dívidas pro clube, que é o que o Casares acabou fazendo, né? Só que ele não fez essa coisa, né? Só falta ele falar isso. Então é triste, né? Triste vendo assim o que tá acontecendo com o São Paulo, com o Santos, que aliás o Santos eu não quero que seja rebaixado. Isso daí falando sem clubismo. De um tempo pra cá não tô mais sendo mais clubista, a gente consegue saber dessa dimensão. Isso é até ruim pro próprio futebol, né? O Curica, que também tá passando por uma situação assim. Então, tipo, e tem gente que defende esses vagabundos lixos, desses infelizes babacas. E tem gente que defende. Tem gente que acha que tá tudo bem. E o pior ainda, dessas pessoas aí pensando que o São Paulo é isso. Porque pegou o São Paulo numa época errada e numa época tenebrosa como a gente tá passando hoje. Então é muito, é triste, é pouco para lamentar. Porque o torcedor já sangrou, já chorou, já se esperneou, a gente não sabe mais o que fazer, a gente já não aguenta mais. O torcedor do São Paulo não aguenta mais. Imagine os outros torcedores também dos outros clubes que estão numa situação semelhante por conta desses incompetentes aí, desses dirigentes vagabundos aí, lixos. Então, sabe, eu mesmo, por enquanto, para preservar a minha saúde, eu não vou acompanhar os 2 últimos jogos, depender se ganha, se perde. Até mesmo desse daí do Fluminense, se ganhasse, ou mesmo se perdesse só de 1-0 também já não tava mais com ânimo, porque depois da derrota para o Corinthians, para o Curica, que não é a única que eu fiquei indignado, depois do panorama eu vou falar assim, das derrotas que não desce desse ano, né? Dos vexames desse ano, não vou nem falar do ano passado, só desse ano, como eu tinha falado, né? E também tentar marcar live aí com o Rony, com o pessoal do manicômio também, né? Eu tô resolvendo aí algumas questões, tem essa da minha tia. Peço que todos estejam orando por ela, né? E só para falar também, independente de o jogo, da situação lá do gramado, do que o Casares fez de tirar ou não tirar do Morumbi, eu vejo que independente de onde o São Paulo jogar, tem torcedor que já não quer mais ir. Que já não aguenta ver a meleca que anda acontecendo, já não aguenta dar dinheiro para esses infelizes do que é que eles fazem, como muita gente que saiu do sócio torcedor. Do que adianta você, mesmo tendo torcedores lá em Santos, na Vila Belmiro, você indo lá, além de você não querer ver por toda a situação do clube, você vê lá o ingresso com absurdo de preço, com tudo que a situação está passando com o clube e o que essa diretoria faz. E acredito que mesmo que o ingresso fosse R$10 ou R$1, nenhum torcedor quer ir. Que como o Rony falou, é público zero. Isso já é um dos protestos.
Por conta desses vagabundos lixo que fazem, né? Esse Casaures aí, esse presidente lixo, vagabundo que faz. E acredito que muita gente está fazendo isso. Preservar a saúde, não quer ver as palhaçadas que anda com ele. Duvido que alguém vai querer ir em campo para ver o Sabino sofrível goleiro lá em campo, fazendo os mesmos erros. Pablo Maia errando, Alisson errando. E dos jogadores que estão do DM, que sentiu desconforto, olha, desses daí eu vou falar no outro vídeo depois. Né? Vou falar depois das burrices que fazem de pênalti, mesmo alguns que fazem a burrice por conta que estão numa posição que não eram para estar, porque o time está muito mal treinado. Então quem é que está bem hoje no São Paulo? Mas isso daí eu faço um vídeo à parte. Hoje é mais para falar toda a indignação nisso. Até, entre aspas, um pouco mais tranquilo, porque eu estava indignado ontem no trabalho. Eu estou indignado hoje, mas não estou tão nervoso quanto eu estava antes. Mas ainda assim a gente está todos indignados, né? Todos indignados. E mais à frente eu falo aí nos próximos vídeos da questão da live, marcando aí com o pessoal do Manicômio, do Rony. Agradeço a todos vocês aí por toda a atenção que tem dado também. Quem sabe aí o Barolo também. E aos demais aí, né? De todo jeito, gente, por hoje é isso. Que uma ótima noite para vocês, né? Aqui sempre vai ser São Paulo Futebol Clube, como o Rony fala, avante São Paulo Futebol Clube, a instituição, né? E a gente não quer ter razão, só queremos ser campeão. E que nós queremos o nosso tricolor de volta. Fora Casaures. Que Deus abençoe vocês e tenham uma ótima noite.